Racismo no Brasil. Onde isso tudo começou? No nosso último papo, a gente trocou ideias sobre racismo e a questão foi, o que eu tenho a ver com isso? E o que isso tem a ver comigo? Hoje a gente vai entender um pouco sobre a origem de toda essa ideologia, de toda essa construção social, do racismo no Brasil, beleza? Eu vou começar com uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês chamem alguém aí que está do seu lado, ou escreve aí no vídeo, comenta. A pergunta é o seguinte: como você descreve um escravo? Quando eu falo a palavra escravo, você pensa numa imagem. Que imagem que foi essa que veio na sua cabeça? Descreve aí para nós. E aí, como foi? Imaginaram? Alguém aí pensou numa pessoa branca, de olhos claros? Ou um asiático? Ou até mesmo um indígena? Não? Por que será? Por que será que a gente pensou naquela clássica imagem de um homem negro, sem camisa, com uma calça de pano de saco, trabalhando, ou com uma cara de triste, sofrendo ou apanhando? De onde vem essa construção dessa imagem, desse clássico escravo, entre aspas, aí, que nós descrevemos? Vamos pensar sobre isso? Vamos trocar essa ideia hoje? A real é que ao longo da história, nós temos vários exemplos de escravidão, desde os tempos da Bíblia, em outras sociedades ao longo do desenvolvimento histórico. Mas o motivo da gente associar a ideia do escravo ou da escravidão à pessoa negra é algo muito característico da história do nosso país, da nossa história mesmo. Bacana? Então a gente vai entender um pouco hoje dessa trajetória, justamente para entender como que a partir disso se forma o pensamento, as práticas e as ideologias racistas da nossa sociedade. Bacana? Com a invasão portuguesa aqui no Brasil em 1500, ou o descobrimento, na perspectiva deles, a primeira tentativa foi de escravizar os próprios povos que aqui viviam, Porque quando os europeus chegaram aqui, já existiam vários povos vivendo aqui, os chamados povos indígenas, já tinham sua própria forma de vida, sua própria forma de se organizar, sua cultura, sua religião, mas aqui foram chamados até mesmo de sub-humanos naquela época. Isso por uma ignorância, por uma incompreensão desses povos aí europeus sobre os povos nativos daqui. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Com a tentativa frustrada de escravizar esses povos, uma nova ideia surgiu, um pouco mais lucrativa, que foi chamada depois de tráfico negreiro. Ou seja, eram traficadas pessoas de um outro continente, do continente africano, para cá, para trabalhar de graça aqui, na construção desse novo mundo, ou desse novo país, que a gente depois ia chamar de Brasil. Essas pessoas eram trazidas forçadamente em navios, em situações precárias, famílias inteiras às vezes eram desintegradas, pessoas que lá eram cargos importantes, que eram até mesmo príncipes e princesas dos seus próprios locais de origem, das suas próprias culturas. Todas essas pessoas já tinham sua própria forma de viver, é sempre importante lembrar, tinham o seu conceito de beleza, tinham suas formas de se vestir, de viver mesmo em comunidade, mas foram trazidas para cá para trabalhar de forma escrava no nosso país. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A grande questão que eu queria te convidar a pensar é o seguinte: imagina como eram vistas essas pessoas que durante 350 anos, aqui no Brasil, eram consideradas sub-humanas. Pessoas que eram escravizadas. Qual que era a visão que a sociedade tinha sobre essas pessoas? Quem era a população negra no Brasil durante esses 350 anos? Que lugar social elas ocupavam? Imagina só,
A senhorinha lá da fila do pão, qual que era o olhar dela, como ela enxergava uma pessoa negra que passava ao lado dela. E vocês acham que essa visão mudou depois que se aboliram oficialmente a escravidão? Vocês conseguem imaginar quanto tempo uma sociedade precisa para se reeducar, para aprender a enxergar esse grupo de uma outra maneira, que não de escravos? Olha só, nós estamos em 2020 e quando eu te convidei a pensar na figura de um escravo, você imaginou uma pessoa negra. Será que isso não tem nenhuma influência sobre a nossa forma de ver o outro, de pensar sobre o outro? Como é que a gente encaixa as pessoas aí nas escalas sociais, né? De bonito, feio, de melhor ou pior, de acima ou abaixo? Vamos pensar sobre isso? Aí você me pergunta, tá, mas de onde veio a justificativa para isso? Quem teve essa ideia de ir lá no continente africano, buscar essas pessoas e trazer essas pessoas para cá para trabalhar de graça e forçado? De onde que veio essa justificativa? As pessoas não questionaram isso na época, né? Nós infelizmente temos relato de que a própria religião muitas vezes, né, defendeu essa prática escravocrata aqui no Brasil. Mas não só a religião, tá? Que tinha muita influência na cabeça das pessoas naquela época. E veja bem, não estou falando que todos os religiosos pensavam assim e nem que a culpa é da religião, tá? Mas eu quero deixar bem claro que durante um tempo a ideologia que foi usada para justificar a própria escravidão, durante um tempo foi a religião, depois a própria ciência. Essa ciência mesmo que a gente aprende na escola, durante muitos anos, os cientistas defenderam a teoria, ou a tese, ou a ideia, né, de que as pessoas negras eram inferiores às brancas, né? Primeiro eles defenderam a ideia de que existiam raças, ou seja, os seres humanos eram divididos em raças, algumas melhores, outras piores, né? Hierarquizado mesmo. E nessa escala aí de classificação, as pessoas negras eram as mais inferiorizadas. Isso a própria ciência defendia. Ou seja, o seu bisavô, o seu tataravô aprendeu isso na escola. Imagina o que isso causa no pensamento das pessoas dessa época. Durante muitos anos, esses cientistas, europeus em sua grande maioria, chegaram a defender e colocar no pensamento científico a ideia de que eles, os europeus, estavam acima dos demais. Então eles eram mais desenvolvidos, mais civilizados, mais bonitos. E os demais povos, os povos indígenas, os asiáticos, né, povos de outros lugares do mundo, geralmente eram escalonados ou eram colocados em posições inferiores. Será que isso influencia até hoje, por exemplo, nossa noção de padrão de beleza? Né? Se eu mostrar algumas imagens aqui para vocês, a gente vai saber falar muito rapidamente quem é bonito e quem é feio? Vocês acham que a gente já nasceu achando alguém bonito ou feio? Vocês acham que isso é uma herança genética? Ou vocês concordam comigo que isso é só uma construção social? Ou seja, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo quem é bonito, quem é feio, qual cabelo é bom, entre aspas, qual cabelo é ruim. Essas classificações, elas surgem de algum lugar, galera. É isso que eu estou convidando vocês a pensar. E eu estou te convidando também a entender que isso tem relação com todo o nosso processo histórico. Ou seja, a ciência ajudou a criar esse pensamento no seu avô, por exemplo, que aprendeu isso na escola, que ensinou para o seu pai, que provavelmente também ensinou isso para você. Ou seja, a gente vem reproduzindo algumas ideias, por isso eu chamei lá na aula anterior de ideologia, e às vezes sem mesmo saber de onde elas vêm. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês serem sinceros e responderem para mim. Como seria para nós estudar a história do Brasil contada por esses povos? Porque a gente não teve acesso a isso, né? A gente aprendeu lá na escola, ou aprende desde criança, que o Brasil foi descoberto em 1500. Peraí, quem descobriu? Já tinha gente morando aqui. Quem descobriu foram os europeus. Então eles contaram a história para nós. Então a gente só conhece essa história contada por um ponto de vista? É isso mesmo? Ou algum de vocês aí já estudou ou já leu a história do Brasil contada pelos indígenas? Vocês acham que a história seria a mesma? Imagina, essa história toda não teria outras versões, não? Imagina como seria saber da história do nosso país contada pelas pessoas que foram trazidas aqui como escravos. Vocês acham que o relato ia ser o mesmo? Ou seja, então está faltando uma parte da história aí, não é isso? Está faltando uma grande parte da história e está faltando também um outro óculos para a gente enxergar a realidade, né? A gente não pode entender o mundo sob um ponto de vista só. É importante a gente entender as várias versões de uma mesma história, né? Para a gente saber de onde nós viemos e de onde veio tudo que a gente pensa
e de onde veio tudo que a gente acredita e acha certo, errado, bonito e feio, né? Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. Olha essa imagem que eu estou deixando aí no fundo para vocês. Olha que interessante. Nessa imagem, a gente está vendo alguns desenhos que esses cientistas faziam lá no século XIX para tentar explicar por que o povo europeu era superior ou mais desenvolvido do que os demais povos. Olha isso. Eles usavam apenas elementos biológicos para explicar a superioridade de umas raças em detrimento de outras. Tinha até uma ciência com esse nome, uma tal eugenia, né, que depois foi considerada uma ideologia, que foi usada depois pelo tal do Hitler no nazismo, já ouviram falar isso? Essa ideia de justificar por que a raça branca é superior às demais. E minha questão, gente, é te convidar a pensar o seguinte: isso influenciou o pensamento da nossa sociedade até hoje? Infelizmente, sim. A nossa luta hoje é para inverter esse pensamento, é para convidar as pessoas a enxergar o mundo de outra forma? É sobre isso que eu estou falando aqui. A visão desses cientistas durou quase um século inteiro. Esse pensamento científico era reproduzido nas escolas, né, nos meios de comunicação e no dia a dia das pessoas. Até que em 1930 chegaram os novos pensadores aí, os novos sociólogos, filósofos, antropólogos, e propuseram uma outra visão, ou seja, eles apresentaram uma outra ideia para a gente, que foi para um outro extremo. De um lado, né, essa galera do século XIX, os evolucionistas, darwinistas sociais, defendiam que um era superior ao outro. Esses outros acabaram jogando para um outro extremo da ideia de que nem existe racismo no Brasil. Já que nós somos povos tão misturados e tão miscigenados, né, o branco, o negro e o indígena se misturaram, nós somos um pouco essa cor meio de papel de envelope, é isso que o povo fala, né, de uma forma muito problemática, depois nós podemos trocar essa ideia. Mas essa visão de que nós somos misturas, que nós somos miscigenação, acabou atingindo um outro extremo problemático também, não sei se vocês vão concordar comigo. Mas é uma ideia de que as raças convivem, ou os grupos humanos convivem democraticamente, chamada democracia racial. Ou seja, não tem diferença entre brancos, negros e indígenas no Brasil. Somos todos iguais. Será que a gente pode afirmar isso? Olha a sua volta. Nós somos todos iguais? Nós somos diferentes, não é mesmo? Temos muitas diferenças. E será que não é mais interessante a gente respeitar, entender e valorizar as diferenças do que colocar todo mundo no mesmo saco e fingir que nós somos iguais? Na prática, nós somos todos iguais mesmo? Eu vou terminar esse vídeo hoje com uma pergunta, então, não com respostas. Agora que você entendeu essa trajetória toda, essa construção do pensamento social, né, que se baseia no racismo, eu vou deixar essa pergunta: será que nós somos todos iguais mesmo? Será que o racismo é uma coisa que não existe no Brasil, na prática? No olhar das pessoas sobre as diferenças. Estou falando disso mesmo, a cor da pele, os traços, o tamanho do nariz, da boca, o tipo de cabelo. As pessoas não classificam umas às outras baseado nisso, não? Então como a gente pode dizer que nós somos todos iguais? Vamos continuar essa ideia no próximo vídeo? Um abraço para todo mundo e espero que vocês tenham gostado.